Stalin e Hitler tinham uma coisa em comum: desconfiança dos judeus. Porque eles não deviam lealdade a um país, podiam muito bem ser espiões, na visão de Stalin. Em janeiro de 1953, Stalin iniciou outro expurgo. Ele prendeu os maiores médicos do país, os acusando de traição e conspiração para destruir a liderança soviética no que se tornou conhecido como o complô dos médicos. A maioria dos acusados eram judeus. Eles foram presos e torturados por confissões. Stalin dizia: batam, batam, mesmo batam com a intenção de matar. Eu quero essas confissões. Um dos médicos teve de ser levado para o interrogatório numa maca, porque ele havia apanhado tanto que não podia andar. Alguns estudiosos acreditam que Stalin estava planejando um imenso expurgo dos judeus soviéticos. O Stalin já havia aprovado a construção de 4 grandes campos de concentração no Extremo Oriente. Especula-se que esses campos de concentração estavam sendo construídos para os judeus. Mas o último expurgo de Stalin nunca aconteceu. No dia 1º de março de 1953, o pai da nação estava só em seu quarto. Ele estava sentado num sofá, estava bêbado, ele bebia muito. Ele parecia ter tido um infarto. E ele caiu de lado, balbuciando incoerentemente por 1 hora ou 2. O homem mais temido da Rússia ficou sozinho no chão por quase um dia. Ninguém se atrevia a entrar no quarto. Finalmente, seus auxiliares reuniram coragem para entrar. Eles encontraram Stalin deitado numa poça de sua própria urina. Mas ainda assim, não se atreveram a tocar em seu corpo. Eles ficaram lá horrorizados, olhando para o corpo que estava no chão. Então, entrou uma faxineira baixinha. Ela abriu caminho entre as pessoas, dizendo: saiam do meu caminho. Olhou para baixo e disse: ele morreu, saiam daqui. E começou a varrer embaixo dele. Nos primeiros dias de março de 1953, enquanto o resto do mundo esperava ansiosamente por notícias da União Soviética, um embaixador americano escreveu sarcasticamente o seguinte: tio Joe está doente na cama. O sangue corre rápido em sua cabeça. Se ele não pode andar e não pode falar, por quem agora os comunistas são liderados. O clima, no entanto, era muito mais sério em Moscou, pois Joseph Stalin, o ditador absoluto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por quase 30 anos, estava morrendo. Enquanto seus médicos tentavam desesperadamente tratar os seus sintomas, seus subordinados lutavam por posição no subsequente vácuo de poder. Quando a morte de Stalin foi noticiada, a União Soviética se dobrou em luto. Muitos acharam difícil de acreditar que Joseph Stalin, o amado pai da nação por 30 anos, estava morto. Durante 3 dias, o corpo do tirano foi exibido em Moscou, enquanto milhões fizeram fila para lhe prestar respeito. A sensação no funeral de Stalin foi a de que o homem forte que manteve o país unido se fora, deixando as pessoas com uma turba de grandes incompetentes que guerreariam, despedaçando o país. Apesar das 30 milhões de mortes e décadas de selvageria brutal, na época, a propaganda de Stalin o havia concretizado no imaginário público como a personificação de tudo o que havia de bom na Rússia soviética. Em 5 de março, a última batalha de Stalin acabou, e o ditador finalmente jazia morto. A União Soviética oficialmente declarou que a sua causa de morte foi um derrame hemorrágico. No entanto, evidências recentes vieram à tona que lançam dúvidas sobre isso, com alguns pesquisadores mantendo a possibilidade de que Stalin foi na verdade envenenado, provavelmente com varfarina ou uma droga similar com propriedades anticoagulantes. Sua morte repentina por um suposto derrame surpreendeu o mundo e levou a uma frenética luta por poder dentro das fileiras do governo soviético.
à medida que alguns dos médicos mais talentosos da União Soviética eram torturados para confessar a sua cumplicidade com os serviços de inteligência estrangeiros, Stalin continuava a exibir a insistência implacável no controle total em todos os momentos. Isso o havia definido desde a infância em quase todos os aspectos da sua vida, desde a dominação política até o planejamento minucioso dos detalhes exatos da sua dacha particular nos arredores de Moscou, onde eventualmente ele morreria. É curioso que ele nunca tenha aplicado essa mesma atitude em relação à sua saúde. Ao longo de toda a sua vida, Stalin tinha uma notável predileção pela imobilidade, mal se envolvendo em qualquer tipo de exercício. Até mesmo sair para uma caminhada em seus últimos anos estava fora de cogitação. Até 3 de março, os médicos anunciaram que a morte é inevitável. O governo soviético divulgou um comunicado oficial sobre a saúde de Stalin na manhã seguinte, admitindo que a grave doença do camarada Stalin implicará sua participação mais ou menos prolongada na atividade de liderança. Enquanto o mundo absorvia a chocante notícia, cada vez ficava mais claro que o ditador estava em seu leito de morte. Um relatório ultra-secreto da CIA sobre a morte de Stalin, desclassificado em junho de 2007, concluiu que o governo da União Soviética estava sendo extraordinariamente cuidadoso para evitar qualquer implicação de que o cuidado de Stalin estava sendo sabotado por algum destruidor de médicos. Em 5 de março, o estado de saúde de Stalin piorou. Ele vomitou sangue em 2 ocasiões, reduzindo significativamente tanto a sua pressão sanguínea quanto seu pulso. Esse desenvolvimento repentino pegou os médicos de surpresa e despertou a suspeita de Bulganin, que estava presente no momento. Ele exigiu uma explicação e recebeu a teoria de que Stalin desenvolveu pequenos sangramentos na parede do estômago. Ele não ficou convencido e perguntou ironicamente o seguinte: é possível? Talvez Stalin tenha câncer de estômago? Com seu último suspiro, Stalin abriu subitamente os olhos e lançou um olhar terrível, insano, ou talvez irritado e cheio de medo da morte por toda a sala, levantando a mão esquerda em um gesto estranho, como se estivesse lançando uma maldição. O gesto era incompreensível e cheio de ameaça, e ninguém podia dizer a quem ou a que poderia ser dirigido. Segundos depois, ele expirou às 21h50 de 5 de março. Mas não foi exatamente o fim. Para horror de Khrushchev, um dos assistentes correu para a cama e começou a fazer respiração artificial em Stalin, massageando ele para fazer ele respirar novamente. Isso não é surpresa, pois os médicos em estados totalitários têm medo de pacientes eminentes mortos. O homem foi rapidamente impedido e a sala caiu em um profundo silêncio, contemplando o cadáver lastimável e pobre que estava diante deles. A autópsia subsequente foi publicada na edição de 7 de março do Pravda e revelou um grande sangramento nas áreas subcorticais do hemisfério cerebral esquerdo de Stalin, bem como uma hipertrofia significativa do ventrículo esquerdo, numerosos sangramentos no miocárdio, estômago e intestinos, e significativas alterações ateroscleróticas em todo o seu sistema vascular. O Pravda concluiu que todas as tentativas de tratamento não poderiam ter levado a um resultado favorável e evitar um final fatal. A descrição do cérebro de Stalin sugere que ele possivelmente teve uma série de infartos lacunares, consistentes com sua história de derrames relatados e secundários à sua aterosclerose. Assim como Lenin antes dele, o cérebro de Stalin foi removido e enviado para o Instituto de Cérebro de Moscou para estudo. O relatório da autópsia no Pravda foi breve e não descreveu a neuropatologia do cérebro de Stalin em detalhes significativos. O relatório final apresentado ao Comitê Central da União Soviética afirmou oficialmente que Stalin morreu devido a um derrame hemorrágico causado pela pressão alta. Devido aos atrasos no tratamento do ditador moribundo, existe considerável especulação de que os potenciais sucessores de Stalin aproveitaram a oportunidade apresentada pelo derrame dele para eliminar o ditador. Ou também acredita-se que sua morte tenha sido causada até mesmo por envenenamento durante a noite de bebedeira anterior. Cada um dos associados mais próximos de Stalin, que estavam presentes naquela noite, tinha suas próprias motivações complexas e histórias pessoais com o líder soviético. Em última análise, parece que Joseph Tito, que era o ditador do regime comunista da Iugoslávia, estava correto ao pronunciar-se sobre a morte de Stalin. Ele disse o seguinte: a natureza é a aliada da justiça.